Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Conversando sobre Jesus, onde teremos aqui um papo leve e descontraído, hoje sobre o tema A Ressurreição de Jesus. Estou aqui com meu amigo Irandi Protásio. Olá, Irandi! Olá, Adelina, um tema muito bom que vai trazer para todos nós muitos conhecimentos. E hoje nós temos um convidado especial, Tito Protásio. Ele também faz parte do Lar Ismael e a gente sempre se aproveita dos conhecimentos dos universitários, então a gente convidou ele hoje para fazer parte desse episódio especial. Ele também é meu pai, então é uma alegria dupla, estamos em família aqui, de fazer parte desse projeto com as pessoas que a gente ama. Olá, Tito! Olá, filha, olá, Di. É um prazer enorme, uma alegria imensa participar desse trabalho que já vem dando muitos frutos, né? Porque eu sei da audiência que muitos irmãos vêm nos falar sobre o trabalho do podcast Conversando sobre Jesus. Parabéns para vocês e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença. E eu vou começar já perguntando sobre o que é a ressurreição, para a gente já entender essa palavrinha. A ressurreição é uma crença, uma ideia, né, que significa ressurgir. Jesus, ele disse certa vez assim: eu sou a ressurreição e a vida. E realmente, conforme nós vamos discorrer sobre esse tema, ressurreição, ele venceu a morte, assim como acontece com muitos de nós que depois ressurgimos num corpo espiritual, logicamente, mas a vida continua, nós somos realmente espíritos eternos e imortais. Na época do Cristo, aqueles judeus, eles tinham uma ideia um tanto quanto vaga sobre a ressurreição, mas eles acreditavam, né, que realmente a vida continua. Isso é o que dá sentido a Jesus dizer a eles: eu vou primeiro preparar lugar para vocês. Quer dizer, e realmente ele cumpriu as escrituras e tudo aquilo que foi planejado pelas hostes superiores, e ao terceiro dia ressurgiu, né? Ressurgiu e ficou ali com os apóstolos bons dias ali, relembrando e conversando, numa condição de ressuscitação assim, tão veemente, tão evidente, que ele chegava até a comer junto com os apóstolos. Esse é o Cristo, né? Impressionante. Só complementando um pouquinho aqui a resposta do Tito, hoje nós temos a ressurreição. Algumas pessoas fazem muita confusão, porque foi colocado aí que a ressurreição seria o corpo ressuscitar. Né? Então, verdade. Nós morríamos, passaríamos lá um período e depois, no dia do juízo final, nós ressuscitaríamos. Então, o corpo levantaria. O que nós vamos ver durante o nosso bate-papo, que não é assim. É como o Tito disse, ressurgiu como espírito, um corpo espiritual. Perfeito, exatamente. Então, existe uma certa confusão nas ideias sobre ressurreição, justamente porque nós, seres humanos, quando não compreendemos determinados fenômenos da natureza que estão dentro das leis divinas, então nós vamos imaginando situações, imaginando circunstâncias que não correspondem à realidade. Só depois, realmente, com o Espiritismo, a doutrina espírita, trazendo essa realidade da sobrevivência da alma com seu corpo espiritual, o perispírito, é que nós temos uma ideia mais exata do que seja a ressurreição. Então, a vida continua num outro plano, numa outra dimensão, com
com o nosso corpo espiritual, que é o corpo do espírito, né? O espírito não tem forma, mas o corpo espiritual, ele mantém a aparência da sua última encarnação ou daquela encarnação que mais lhe agradou. Isso é uma decisão do próprio espírito, né? Você vê que Emmanuel, ele teve várias encarnações depois do tempo em que ele viveu em Roma, mas inclusive ele reencarnou como Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, e teve outras, né, 50 anos depois, como aquele escravo Osório, né? E então, mas ele prefere manter aquela forma do tempo de Roma, porque é a que mais lhe marcou, vamos dizer assim, né, na sua transformação espiritual. Enquanto que outros irmãos preferem a aparência da última reencarnação. Então, isso depende do espírito. Mas, assim, por falta dessa compreensão das leis divinas, é que nós distorcemos determinados fenômenos. E a ressurreição é uma, né? Mas hoje, graças a Deus, com a difusão da doutrina e de muitas outras religiões também, que têm a mesma crença, nós vamos compreendendo melhor essa ressurreição, esse ressurgimento depois da vida material, como espírito eterno que somos. Maravilha! Isso é diferente, né? Porque a própria ciência mostra que o corpo se desfaz. Perfeitamente, Como verdade. Hoje E é bom ter uma roupagem nova, né? Tipo, eu gosto, por exemplo, nessa encarnação eu já mudo o cabelo, muda tudo. Mas olha, esse ressurgimento depende muito do seu comportamento na vida como reencarnado. Então, você vai ter um perispírito mais belo, mais bonito, se você tiver merecimento moral para isso. Olha a dica aí. Para isso você tem que andar muito bem com as leis divinas, com as leis, com os ensinamentos de Jesus mesmo. Fica a dica aí, gente. Quer ser mais bonito, mais belo? Vamos seguir Jesus. Fazer o bem, exatamente. Só uma brincadeirinha. Então, agora eu vou pedir para o Irandi ler para a gente essa passagem no Evangelho de João, para a gente entender essa historinha. Muito bem, então vamos lá. A ressurreição de Jesus está em João, no capítulo 20, versículo de 1 a 18. A gente pegou João porque João foi aquele discípulo que acompanhou Jesus em todos os momentos, durante a crucificação, na sua morte, e ele, então, foi uma testemunha ocular, né? E passou para a gente com mais detalhe do que os outros 3 evangelistas, né? Então, ele diz assim: e no primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: esse discípulo a quem Jesus amava, a gente conhece, sabe que é João, né? Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. E então Pedro saiu com o outro discípulo, ele coloca como ele é o outro, né? E foram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João devia ter 15 anos, então coitado de Pedro, né? Não deu para correr junto. Estava que nem nós. Perdeu na corrida. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para cá. E ele continua, bem descritivo, né? João foi realmente detalhista, então ele até diz que ele não entrou, Pedro entrou primeiro, né?
E aí viu que não estava mais o corpo e tal. Eu achei muito, muito cheio de detalhe, muito interessante. E Maria estava chorando fora, Maria Madalena, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu que 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro nos pés. Eu acho essa parte muito bonita, é muito emocionante. Maravilhosa, maravilhosa. Do encontro de Jesus com Maria, né? E eu não vou perguntar nada agora não, mas me deu uma cócega. Aí e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Nós vamos discutir isso mais tarde, né? Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era um hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. É um amor muito profundo, Maria, né? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Essa é uma outra questão interessante. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que lhes disse isso. Muito bem. Foi aí que Maria Madalena viu Jesus. Deve ter sido assim uma coisa uma emoção, maravilhosa, né? Muito bonita, né? Tem uma questão muito interessante. Tem uma corrente que diz que Jesus ele viveu com um corpo fluídico, então ele não morreu, né? Mas que Jesus morreu não resta a menor dúvida, porque ele tinha um corpo como todos nós temos, porque ele mesmo disse que não veio derrogar as leis, né? Então, alguns têm uma opinião de que Jesus dormiu na cruz, ou seja, ele teve aqui um estágio de catalepsia, como teve Lázaro, né? E então, por isso que ele ressuscitou. São umas correntes que tiveram, 2 ou 3 seitas que tiveram a respeito disso lá na época de Jesus, e também não andaram para frente, porque Jesus, como ele ressuscita, né, com todas as características do seu corpo, né, deve ter causado essa impressão. Mas na Gênesis a gente encontrou o seguinte, ó, segundo outra opinião, Jesus não teria revestido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível, uma espécie de agêneres, que são os seres fluídicos. Em suma, agora, seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais da sua vida teriam sido apenas aparentes. Foi assim que dizem que seu corpo, voltado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro e foi com esse mesmo corpo que ele apareceu. É uma ideia de alguém que discute esta ressurreição. E eu acho interessante, né, a gente falar sobre isso, porque precisam ser esclarecidas determinadas dúvidas de determinadas pessoas, de determinadas seitas, porque isso não é tão antigo assim. Essas dúvidas ainda pairam, né? Mas Jesus, ele não, se acontecesse uma coisa dessa, ele teria nos enganado, né? E tudo que ele mostrou durante a sua vida prova exatamente o contrário, né? E hoje, com a doutrina espírita, a gente conhece mais perfeitamente, mas vamos deixar que o Tito possa ir falando alguma coisa também. A respeito desse assunto, é a mesma questão da ressurreição. Essas polêmicas, elas existem porque muitos têm dificuldade de compreender as leis divinas,
como funciona essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E como é algo muito etéreo, muito abstrato, as pessoas começam a especular, né? A buscar um entendimento, como é que pode, né? Um homem com tanto poder, com tanta capacidade, como Jesus, simplesmente sofrer tudo aquilo que ele sofreu? Será que doeu? Será que ele... E nós somos muito mórbidos, né? Então a gente procura, assim, quando a gente não compreende alguma coisa, a gente leva logo para as coisas como se fossem sobrenaturais, como fossem diferentes, né, do que acontece conosco. A gente tem medo de sofrer, né? Imagina passar pelo que o Cristo passou. E aí pensa, poxa, mas ele será que aquele corpo é igual ao nosso? E não, aí começa a imaginar que nem era um corpo real, poderia ser um corpo fluídico, né? Porque para ter tanto poder, né? E realizar tanto aquelas curas e como aqueles milagres que eles chamam, não poderia ser um corpo material. Mas o mesmo Cristo nos disse que não veio derrogar as leis, mas dar cumprimento a elas. Então ele não veio fazer diferente. Ele nasceu, todo mundo conheceu, né? De Maria, criança, cresceu e veio ser um homem para cumprir o que cumpriu. Então ele, nas leis naturais, ele tinha um corpo material, só que o espírito dele, né, é o mais evoluído que já habitou a Terra, é tido pela espiritualidade, pelos nossos irmãos superiores, como o nosso guia espiritual, modelo espiritual, e isso em todas as esferas e todas as dimensões espirituais que existem na nossa natureza, né? Aqui na crosta terrena e assim por diante. Então, ele é realmente o nosso governador espiritual, um espírito de elevadíssima condição. E, voltando à questão da parte, depois, principalmente, né? Existem muitos estudos, mas depois, principalmente, da terceira revelação, que é a doutrina espírita, que veio explicar esses fatos mediúnicos, né, que ocorrem, né, como a própria materialização ou desmaterialização dos corpos, mesmo com o avanço da ciência trazendo muitos conhecimentos que conseguem embasar a nossa doutrina espírita, então isso deixou bem mais claro, né, que Jesus ressuscita, ele realmente tinha um corpo material, como todos nós, mas na condição espiritual que ele ressuscita com seu corpo espiritual, com seu perispírito. E aí eu vou esperar o Irandir fazer outra pergunta de Maria Madalena lá, mas assim, o corpo dele é fluídico. Quem compreende, quem estuda, por exemplo, a mediunidade, vai compreender essa capacidade que o Cristo tinha e também como funciona essa transformação, essa ressuscitação, né, do corpo espiritual após o desencarne. Então, realmente, depois dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, nós entendemos perfeitamente. Ele veio, como todos nós, um ser natural, de corpo físico, material, realizou o que realizou pela sua capacidade mediúnica messiânica, né? E após disso foi cumprindo as etapas, né, de ressurreição e com seu corpo fluídico, e aí se deu aquelas aparições que nós vamos citar daqui a instantes, cumprindo assim a sua missão gloriosa de despertar a humanidade para o conhecimento das leis espirituais, das leis divinas. Então eu tenho isso como fruto, né, ainda da busca do conhecimento e falta de embasamento para as suas questões. As pessoas criam, imaginam situações, mas
Hoje, estudando a doutrina espírita, você tem uma compreensão exata e natural do que aconteceu. Muito bom. Na nossa história também tem essa parte muito bonita, que é quando os dois anjos, né, aparecem, né, a Maria de Madalena, ela os vê. Ela está naquele momento muito preocupada, triste, não sabe o que foi que aconteceu, né, com Jesus, e há esse contato, né? Então, transportando essa história para os dias de hoje, né, nós conseguimos também conversar com anjos. Qual que é a frequência desse contato que a gente pode ter? Nós todos somos médiums, segundo a concepção da doutrina espírita com Allan Kardec. E todos nós nascemos com uma certa sensibilidade, embora que muitos desconheçam esse dom, essa força que nós possuímos, que é a mediunidade. A mediunidade é essa capacidade de você de você perceber a vida, a dimensão espiritual que te rodeia, que te envolve. Ou aquela em que você, por exemplo, quando sonha, né, você se desdobra espiritualmente e vai viver as experiências espirituais. Lá você reencontra pessoas que você já conheceu, que já partiram para o mundo espiritual, você vive situações, momentos assim muito diferentes, porque está sonhando, mas na verdade você está vivenciando no mundo espiritual. Depois do descanso do seu corpo, você volta naturalmente ao seu corpo físico para viver a vida terrena, mas a gente já tem essas experiências de ver, né, espíritos. Só que quando encarnados aqui na vigília, nós desconhecemos essa nossa capacidade. Mas os médiuns que têm essa sensibilidade mais aflorada, isso assim é de uma graduação assim infinita. A capacidade mediúnica entre um e outro sempre difere em alguns aspectos e são coisas muito fortes. São naturais, né? Porque essa capacidade de você perceber o mundo espiritual é natural em todos nós, mas isso tem uma certa graduação de uma pessoa para outra. Então, nessa percepção né, do mundo espiritual, você chega a ver espíritos desencarnados, tanto espíritos bons como espíritos sofredores, enfim, você vê espíritos, você sente a presença, né, de espíritos. Então isso é o que acontece com muitas pessoas que são médiuns, né? E então tanto você vê como ouve, né, a voz, você conversa, essa capacidade todos nós temos, né? Ela é passível de desenvolvimento e, sobretudo, de educação, porque a mediunidade é um dom. Você percebeu a realidade do mundo espiritual, só que você deve saber como proceder diante desses fenômenos que são naturais, mas que muitas vezes nos impressionam, porque nós não estamos assim com a nossa mente voltada especificamente para as coisas do espírito. Nós vivemos mais para as coisas do mundo material, como encarnados que somos. No entanto, essa percepção, essa sensibilidade, ela é real. Na verdade, os espíritos, eles nos influenciam diariamente, a todos os instantes. É que nós não temos essa consciência, mas conforme Kardec fez uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, se nós podemos ser influenciados pelos espíritos, a resposta é essa, né? Eles praticamente vos dirigem e a gente não percebe, né? Então, assim, eles nos dirigem através de intuições, de sugestões de ideias, mas então, assim, a gente convive com os espíritos, mas durante a vigília você não tem essa percepção clara. Mas no desenvolvimento da sua mediunidade, na educação da mediunidade, você consegue
cada vez ver mais, ver melhor e compreendendo esse fenômeno, que é mais importante. E a partir daí você começa uma relação que, se você não tinha antes, mas depois do estudo, depois do desenvolvimento, você passa a ter uma relação mais estreita com o mundo espiritual, e particularmente com o seu anjo guardião, que é, no caso, né, os espíritos do bem, que são os nossos familiares que já estão equilibrados, estão bem no mundo espiritual. Você tem uma aproximação com diversos espíritos. E a nossa capacidade mediúnica pode chegar ao ponto de você conversar realmente com um espírito durante o dia. Nós temos médiuns como Chico, como Divaldo, como inúmeros outros que vivem no anonimato, né? Mas que conversa com os espíritos diariamente, né? Então, tem experiências maravilhosas a respeito disso em diversas literaturas da nossa doutrina espírita, muitas histórias, né? No próprio Evangelho e no Velho como no Novo Testamento existem inúmeras passagens dos nossos irmãos confabulando com os espíritos. No caso de Jesus, era algo normal, natural. A gente sabe, né, disso. Tantas vezes ele saía para orar, para conversar com os espíritos a respeito do seu trabalho, sua missão que ele estava cumprindo. Normalmente aquela passagem do Monte Tabor, que é a mais explícita, vamos dizer assim, que os apóstolos, né, veem Jesus conversando com Elias e com Moisés, né? E com Moisés, assim, conversando, né? E eles veem, tanto que eles oferecem a Jesus se ele queria que montasse 3 tendas, né? 3 barracas, uma para ele, outra para Elias, é algo muito evidente, algo muito claro. E passagens inúmeras, né? O próprio Gabriel indo comunicar a Maria sobre o nascimento do Cristo. Nossa, tem muitas, não só lá. E depois para cá, né? Hoje em dia, nas casas espíritas, nos trabalhos mediúnicos, isso é normal, você conversar com os espíritos. Eles, através da psicofonia do médium, eles incorporam, que é um modo de se falar, né? Mas aí eles trazem a sua mensagem e vêm conversar, te orientar, nós conversamos. Alguns precisam de ajuda, de esclarecimento, de socorro. Então, na reunião mediúnica ocorre isso, como ocorreu com Maria Madalena, de ver os anjos, que são espíritos, né? Superiores, que são espíritos desencarnados, ali com seu corpo fluídico, como o corpo de Jesus quando ressuscita. É o mesmo corpo físico, só que bem mais evoluído, claro, do que aqueles anjos que ali o precediam. Então, é natural essa questão de você ver, ouvir, de conversar com os espíritos. Pode falar, gente. Não, eu ia comentar que nas histórias, né, a gente percebe, né, que os médiuns sempre existiram, né, e os diferentes tipos de mediunidade, que nem você falou, Maria conseguiu ver e conversar com o anjo Gabriel. Já José, eles se comunicavam por sonho, né, com ele. Maria viu os 2 anjos, né, e aí é realmente natural, né? Desde o começo dos tempos. Pedro recebe a visita de um espírito que pede a ele que vá em tal cidade, que eles estavam precisando dele. E Pedro se dirige lá e realmente o senhor, que era o responsável pela cidade, o recebe e diz: eu estava te esperando. Então, assim, né, esses diálogos entre espíritos é algo, digamos, até corriqueiro, natural. Mas que as pessoas ainda têm uma imagem um tanto como sobrenatural. Mas não existe nada de sobrenatural. Tudo está dentro das leis, das leis naturais, divinas. É que a gente precisa estudar para poder compreender, né? Tempo é bom, né? Porque a gente agora tem, né, toda a codificação de Kardec que nos explica isso, que ser médium não é ser uma pessoa diferente, a espiritualidade,
A espiritualidade diz que essa nossa sensibilidade está aumentando gradativamente à medida que as gerações se renovam. Então, as nossas crianças já vêm com uma sensibilidade bem mais aflorada do que nós, os antigos. E assim, cada vez mais a humanidade encarnada vai ter uma relação mais estreita com a humanidade espiritual. Porque, na verdade, isso já existe de uma forma, digamos, invisível, às vezes até insensível, mas isso deve materializar-se, vamos dizer assim, cada vez mais, porque isso é progresso. À medida que a humanidade progredir moralmente, a sua sensibilidade mediúnica, a sua sensibilidade espiritual também se progredirá, também evoluirá. E assim essa relação vai ficando cada vez mais estreita mesmo. Eu interrompi o Irandi, desculpa, Irandi, pode falar. Muito. Eu só para contextualizar aqui, que os 4 evangelistas, eles colocam exatamente isso, que Maria, né, viu os 2, só tem, eu acho que Marcos, tem um que só viu um, é o Marcos mesmo, depois de entrar ele viu um, né, mas os outros 3 evangelistas colocam 2, então como eles atestam, né, isso, que Maria realmente viu os anjos, né? E essa questão é muito interessante porque a gente tem um exemplo dentro do nosso trabalho, né? Há muito tempo atrás, a mãe ainda era encarnada, nós estávamos fazendo a nossa entrega lá para os nossos irmãos e quando nós mudamos o itinerário, não entendi por quê, porque quem ia na frente era eu, mas mudamos o itinerário. Aí, não entendi na época. Aí paramos no lugar, tinha um senhor sentado, e aí a mãe foi lá conversar com ele, levar uma marmita para ele, e ele contou para ela que pela manhã, umas 10 horas da manhã, isso já era umas 5h30, 6 horas da tarde, um senhor falou para ele sair de lá e ir até lá, onde ele estava. Ele saiu, tipo da Praça da Sé, e foi até a rodoviária antiga. Era mais ou menos o que eu me recordo. Ele saiu e foi para lá esperar um grupo que ia passar e dar comida para ele, que fazia 3 dias que ele não comia. Então, aquilo me deixou... Aí sensibilizou todo mundo, porque a mãe já começou a chorar e tudo, né? Sensibilizou todo mundo. É uma história que eu nunca vou esquecer. Então você vê como 10 horas da manhã a gente estava preparando... Trabalho, né? Preparando nos influenciam mesmo. É maravilhoso isso. É aquela história, né? Deus nunca nos abandona. Então é através das suas criaturas, dos próprios espíritos que ele cria, que somos nós, né, que um ajuda o outro. E o encarnado, ele é muito influenciado pelos desencarnados. Os bons nos influenciam para o bem, nos ajudam, como esse espírito ajudou esse irmão de rua, né? E agora a gente tem que se precaver dos maus, né? Porque João mesmo diz, né? Observai antes se o espírito é de Deus. Vocês não acreditam em todos os espíritos, tem que, né? Mas existe a comunicação entre os 2 planos, é real. Então, porque o anjo apareceu, apenas as mulheres viram os anjos. Primeiramente, né? Primeiramente foi só as mulheres que viram os anjos. Né? Existe uma razão muito séria para isso, né? Tem um trecho do livro de Humberto de Campos, até comentei com a Adelina, não sobre o trecho, mas que Jesus tem um diálogo com Pedro, e Pedro, muito preocupado, né, o semblante dele já dizia isso, busca Jesus, tá? E Jesus, percebendo, diz: que há, Pedro? O que o incomoda, né? Ele fala: mestre, eu estou incomodado porque
o senhor vem de Deus, tudo, a gente sabe, mas essa sua aproximação com as mulheres, o senhor sabe, nosso tempo como é, né? Então, com as meretrizes, mulheres de má vida, isso está incomodando, né, a todos, porque aí Jesus fala para ele, né? Eu vou bem resumir mesmo, mas assim, para o bom entendedor, isso basta. Aí ele diz: Pedro, a mulher, ela sempre foi desconsiderada, né? Principalmente na nossa época, ela é desconsiderada porque as pessoas acham que é um espírito inferior, né? E isso não é verdade. Ele falou: a mulher por exemplo, a pecadora, né, ela pecou, mas ela não pecou sozinha. Ela foi coagida por algum homem, né? E a questão é de visão, né? Jesus fala: Deus nos disse que nós devemos amar a todos. E o meu ensinamento é sublimar esse ensinamento de Deus, né? Então, olha, se é amar a todos, como é que vão deixar a mulher à margem? A mulher é igual, né? Só que ela é diferente do homem. A mulher, ela é depositária de missão, e o que move o espírito feminino é o sentimento. Ele fala, é o sentimento. Por isso elas são mais sensíveis. O homem, né, naturalmente, é a razão. Então, existe o sentimento e a razão. Mas o que levanta, o que alavanca o progresso no mundo, primeiro vem com o sentimento. Porque a razão é como nós estamos discutindo, existem polêmicas. Agora, a mulher, segundo Jesus, no seu sentimento, ela tem uma ligação com a espiritualidade muito forte. Então, a mulher é quem sofre. O homem leva o nome. Então, nas grandes obras da humanidade, aí ele fala, o político leva o nome, os homens, enfim, as autoridades, mas quem realmente sustenta todo esse mundo nosso, a base do progresso, é o sentimento, é a mulher. Ela é que é a fonte da vida. Ele faz até uma pergunta interessante para Pedro. Como é que você vai culpar a fonte se um animal vier e contaminar a sua água? Né? Como é que você vai julgar a fonte, né? Porque um animal veio e compuscou a água? Né? Então, assim, é preciso, segundo Jesus, o homem e a mulher, eles se completam, né? No sentimento e na razão. Então, isso dá um equilíbrio para que o progresso seja melhor. Daí a importância, né, da gente respeitar as mulheres como elas são. Não querer que elas sejam da forma que a gente queira. Não. A mulher é um espírito que já vem em evolução nessa área do sentimento, automaticamente da sensibilidade. Assim, eles explicam por que Jesus, já recém-ressuscitado, né, ele aparece primeiro a Maria, porque ela, dentre todos, era a mais sensível. Onde estavam os discípulos de Jesus? Escondidos. Exato, estavam todos ali acuados, se sentindo derrotados, né? Eles estavam perdidos lá, presos dentro de uma casa lá, de um salão lá, né? E as mulheres é que saíam, foram lá aromatizar, né? Foram lá fazer orações. Enquanto isso, os homens estão lá, discutindo e com medo que doía, né? Do que ia acontecer. E as aí, mulheres são mais corajosas mesmo. Você pode ver. Ela vai onde o homem não vai. Esse sentimento é que dá essa força que o homem não apresenta. Né? Então, assim, é natural que... Aliás, e Jesus disse, né, que a mulher
é quem leva as mensagens, né, as missões e as mensagens mais importantes para o progresso da humanidade. Né? Então, por exemplo, ela que recebe nós, homens, espíritos, para reencarnar. Né? Então, olha como elas são importantes. Do nosso amor, homens, né, tanto quanto brutalizados ainda, quem a gente mais ama? Né? A mãe, a mulher. Né? Então, assim, é algo muito grande, muito forte, que você precisa saber valorizar. Mas você tem que respeitá-la na sua natureza. Né? Então, é algo que... Por isso que na sensibilidade, Jesus, inclusive, ainda estava, digamos assim, num estado espiritual, se completando, vamos dizer, perispiritualmente. Né? Ali ele pede para ela que ela não toque nele, que ele ainda não subiu ao Pai, ele não estava perispiritualmente pronto para ser tocado. Né? Mas aí depois ele se materializa entre os apóstolos, né? Se materializa lá com o seu corpo fluídico, e aí ele pede até que aquele nosso amigo lá, como era? Que não Tomé, vem aqui e coloca o dedo nas minhas chagas, né? Sua mão aqui no meu lado, aqui onde havia recebido a espadada. Tem uma pergunta sobre isso aí. Não dá spoiler, não. Não, mas pode completar. Essa parte aí é fantástica, né? Das mulheres. Minha referência assim sempre foi Maria. E eu acho ela assim um espírito extremamente corajoso. Primeiro por passar tudo que ela passou sofrendo, vendo o filho dela, né, sofrendo naquele martírio, sendo que ele não merecia nada disso, né? Nesse mesmo livro de Humberto de Campos conta, né, essa parte da história sobre a mãe de Jesus. Sim. E é muito bonita, assim, né? A resignação, a coragem, né? Que ela tem, né? O sacrifício mesmo, né? Que ela tem. E depois, né? Logo após, né? De continuar o trabalho, Jesus contando as histórias do filho dela. Eu acho assim, ela é extremamente corajosa. E ainda depois, ainda cuida da nossa humanidade, né? A nossa mãe espiritual. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho interessante, que eu gosto muito. Eu sou muito fã de Maria de Magdala, pela transformação, a coragem dela de se transformar e a dedicação que ela acaba tendo o amor por Jesus. Perfeito. Jesus não apareceu nem para os apóstolos, nem para a mãe dele. Existe um motivo, né? Nem para Joana de Cusa, nada. Ele aparece para Maria de Magdala, Maria Madalena, que era uma mulher que ela era má conceituada, mesmo ela andando junto com Jesus, mesmo ela andando junto com os apóstolos, eles não aceitavam, né? Não aceitaram nem depois que Jesus morreu, porque, segundo Humberto de Campos, ela pede a Pedro para ir para Jerusalém, e Pedro não aceita que ela vá. E ela acaba indo com os leprosos. Então, Jesus dá uma demonstração de que não existe ninguém perdido, que todos nós devemos perdoar, devemos amar a todos. E aí ele aparece exatamente para Maria. Tanto é que Pedro não acreditou. Primeiro que era mulher e segundo era ela. Né? Então, é algo assim bem forte. Muito lindo. O preconceito, né? Na época já era muito... Ainda hoje né? O preconceito com as mulheres é muito forte hoje. Imagina naquela época que a sociedade era patriarcal. Perfeito. Então, uma mulher precisava ter alguém da sua família que a representasse e essa pessoa tinha que ser um homem, né? Assim, até por isso, né, que Jesus fala para João, né? Eis aí a sua mãe, dizendo, João, agora você vai cuidar da minha mãe, porque eu não vou estar aqui, né? Jesus sabia como era a sociedade da época. Então, não era nada fácil para as mulheres. Que privilégio de João, hein?
Bom, gente, a vida de Maria merece um podcast à parte. Vai ter. Você quer fazer outra pergunta, Odê? Maria de Madalena, né, ela não percebe de pronto que o Espírito é Jesus, né? E aí a gente queria saber, né, por que de pronto, assim, ela não percebeu? Lógico que a gente sabia que ela estava muito triste, que ela estava meio abalada, mas existe alguma outra razão? Um dos textos que eu li, para mim me parece assim bem, inclusive é de João mesmo, só que tem algumas palavras diferentes aí. Maria, quando ela se deu conta que o corpo não estava lá, aliás, pelo texto que o Irandi leu, eles viram que não tinha ninguém e foram embora, né? Correram para trás, né? Assustados, mas sem saber o que fazer ainda. E Maria permanece ali. E ela ouviu a voz por trás dela, segundo isso. Então a pessoa pergunta, por que choras? Por que choras, mulher? Jesus vive, né? Aí, e até então ela falou, é porque levaram o corpo do meu mestre e eu não sei para onde levaram. Aí ela pensa que é o jardineiro lá. Então ela pergunta, se o senhor souber, me diga que eu vou buscá-lo, né? Para você ver o amor que ela tinha aquele espírito, porque não era um homem, né? Assim, vamos dizer assim, não era um amor de encarnar, né? Era um amor espiritual, é algo sublimado, né? Tanto é que ela não tinha medo dos guardas, né? Porque os apóstolos estavam ali acuados, foragidos, escondidos por medo, né? De serem presos, de sofrerem. E ela não, Mariela e outra, ela vão lá, né? A coragem, né? Mas por amor, por esse amor. E aí, então, ela pede, se ele souber, aí ele fala, Maria. Quando ele fala Maria, ela lembra, ela percebeu a voz, o timbre, lógico, a energia do Cristo atrás dela. E é quando ela se vira e ela vê, né, Cristo, assim, corpo fluídico. É um diálogo mediúnico isso, né? Então vem, e aí ela quer tocá-lo, para abraçá-lo. Ele fala, não me toques ainda, né? Que eu ainda não estou preparado. O corpo fluídico dele era só é fluídico realmente, não estava materializado. Aí ela se arroja aos pés dele, assim, na frente dele, para adorá-lo, e ele levanta, e aí dá as instruções, as orientações, e ela vai, então, avisar os apóstolos. Mas essa, para mim, é a visão mais real que eu consigo ter. Ô, Tito, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, porque nós já falamos sobre isso, você falou sobre isso no começo. Jesus apareceu para Maria, ela não reconheceu. Talvez ele estivesse com uma tanto é que ela olha para ele e não reconhece. Talvez ele tivesse com uma outra aparência naquele momento. Pode ser, né? Também. Para não chocá-la, né? E aí, também, porque você já deu o exemplo, por exemplo, André Luiz, ele surgiu com a aparência da última encarnação, Emmanuel como o da encarnação de há 2000 anos, como Públio, né? E talvez também, é uma pergunta, não poder tocar, porque para a materialização eles necessitam de um fluido mais material, que é o ectoplasma e tal. Poderia ser também ela não ter essa capacidade de emissão desse fluido para que ele se materializasse realmente? Eu pensei também, porque para a materialização se realizar é preciso do fluido ectoplasma, né? E pode ser que ela não tivesse, ou o próprio ambiente, né? Talvez não oferecesse as condições, porque para a materialização nós sabemos que é algo muito sério, né? E tanto é que é só com a permissão dos espíritos superiores. Não existe materialização de espíritos inferiores. Vocês podem ver que não, né, as pessoas enxergam, vê o espírito mais fluídico. Ele não tem essa capacidade. Isso é importante. Porque imagine se os inferiores tivessem a capacidade de se materializar. A confusão que seria nesse, né?
que eles usariam isso para assombrar, para obsediar mais fortemente as pessoas. Mas, assim, é preciso a autorização, permissão superior. E precisa ter um ambiente adequado, né? Então, geralmente, as materializações, né, elas são feitas quando tem mais pessoas, seja no ambiente físico ou aberto, mas com autorização superior. Então, ali, no caso dos apóstolos, certamente eles tinham mediunidade de efeitos físicos, né? Tanto é que eles também fizeram fenômenos de cura e tudo mais, e é um fenômeno de efeito físico. Então, eles tinham essa capacidade. Então, ali naquele ambiente fechado, então, que Jesus apareceu, foi possível a materialização naturalmente. E levando em consideração também que Jesus é o ser que criou nossa Terra, né? É um ser milenar, né? Se for bilhões de anos, é biliar que fala? Não é. Mas, assim, né? É um ser de maior, tanta capacidade que ele manipula todos os elementos da natureza e faz o que quer. Então, ele fez curas impressionantes, né? Porque ele tem esse conhecimento, essa capacidade. Os espíritos superiores também têm, né? Mas não tanto quanto Jesus. Jesus podia assumir a aparência que quisesse, assim como os espíritos podem, né? Só que Jesus, num grau assim, de capacidade infinito. Então, ele realmente pode assumir a aparência que ele quisesse. Tanto é que existem muitas histórias de Jesus aparecendo para as pessoas na figura de uma criança, de um velho, de uma pessoa, né? E era o Cristo, né? Dependendo do que ele quer realizar. Então, ele tem essa capacidade de ser plástico, que a mediunidade mostra que o perispírito, né, pode assumir. Então, quando os dois apóstolos estão indo para Emaús, outro exemplo. Ele segue, ele está com uma outra aparência, tanto que eles não reconhecem, vão reconhecer no final, pelo gesto de repartir o pão. Né? Porque ali Jesus, naquele momento, queria se dar a conhecer. Exatamente. Até então, ele foi confabulando, né? Levando os apóstolos a relembrar, pediu até para contar a história desse Messias, né? E eles vão conversando a respeito e tal, e eles não reconhecem nem a voz, né? Nem o timbre, e nem sentem que é Jesus, acham que é um forasteiro, um estranho. Mas lá dentro da pousada, lá, da estalagem, aí sim ele quer se dar a reconhecer e reparte o pão. Imaginem, né? Imaginemos nós o assombro. É pior ainda, ele reparte o pão e some. Exato, se desfaz. Assim, o cara toma um susto. Ele tem essa capacidade de se materializar e também de se desmaterializar. Né? Existem muitos estudos na doutrina espírita que fala sobre a desmaterialização dos objetos. Eles desmaterializam num tal lugar, transportam esse lugar para um outro estado, outro país, e materializa ali, sempre com algum objetivo nobre, porque tudo isso é realizado por espíritos muito sábios. Então, existem, de acordo com a missão que eles querem realizar, com o resultado que querem alcançar, eles desenvolvem esses trabalhos de materialização, desmaterialização, e tantos outros, né, de cura, e tantos outros que vão impressionando as pessoas. Mas isso é porque é essa capacidade mediúnica, né, essa elevação moral e espiritual que esses seres angélicos, como o Cristo, alcançam. Então, eles podem estar em vários lugares, por exemplo, ao mesmo tempo, né, com esse dom da ambiguidade. Então, tudo isso é possível, mas está dentro das leis da natureza. São capacidades mediúnicas que se alcança com a elevação moral e espiritual, né? Porque só os espíritos superiores é que coordenam as materializações. Eles se servem de nós encarnados para a obtenção do fluido ectoplásmico e se serve de certos elementos energéticos, fluídicos da natureza, e aí manipula e conseguem materializar o perispírito. Eles dão um banho
né, de ectoplasma no perispírito, e ele adquire as fisionomia, a feição que o espírito queira apresentar. Então, assim, mas tudo isso muito bem coordenado, muito bem feito pela espiritualidade. Só é realizado em momentos especiais, né, com o intuito de missão mesmo. Tá? Então, como Cristo aparece lá para cumprir, está cumprindo a sua missão. Então, existem finalidades nobres em todos esses trabalhos de materialização. Sobre o fenômeno da materialização, eu li, né, que precisa de um médium de efeito físico. Aí você poderia explicar para a gente o que é um médium de efeito físico? Então, é como eu mais ou menos acabei de falar. Né? Então, nós temos mediunidades, né, que é essa capacidade de perceber o mundo espiritual. E nessa relação, por vezes, a espiritualidade resolve fazer um trabalho de materialização, sempre com uma finalidade nobre, que eu falei, geralmente de estudo, de conhecimento, de orientação, né? Às vezes de direcionamentos que a espiritualidade queira dar aos encarnados. E o médium de efeito físico é aquele que tem esse fluido ectoplásmico mais em abundância. Todos nós temos, todos temos. No entanto, uns em porções muito mínimas, que não teria condição de oferecer à espiritualidade a quantidade para a materialização. Mas existem médios que têm em abundância. Né? O médium de cura, por exemplo, geralmente ele é um médium que tem ectoplasma em abundância. E esse fluido é o que a espiritualidade utiliza para o fenômeno da materialização. Não sei se vocês já viram, acho que já deve ter visto assim, alguns livros que mostram com detalhes como ocorre a materialização. Então, tem o médium de efeito físico, ele fica num compartimento à parte, fechado, né? Então, ali ele fica em oração e ele geralmente dorme, né? E a espiritualidade vai trabalhar aquele corpo físico do médium, extraindo dali o fluido ectoplásmico. E ele não tem forma, é um amorfo, né? Então ele tem uma cor esbranquiçada, uma densidade leitosa, e assim eles levam esse fluido até a sala onde haverá o fenômeno, e lá eles revestem, né, um perispírito, daquele onde apareceu. Então, eles manipulando esses elementos, eles conseguem materializar. O médium de efeito físico é aquele que fornece os fluidos ectoplásmicos, entendeu? Entendi. No livro Missionários da Luz, André Luiz tem um capítulo especial sobre a materialização, muito minucioso, muito bom mesmo. Jesus teve materialização e teve também aparição. Né? Então, ele, na verdade, pelo que você acabou de falar, ele apareceu para Maria Madalena e se materializou para os apóstolos. Quando o espírito, né, ele mantém apenas a sua forma fluídica, ele é apenas visto pelos videntes, que é essa mediunidade de ver. Então, aparição, né? Exatamente. Então, nós estamos nós três aqui numa sala e um espírito aparece. Né? Eu não veria. Então, vamos supor que o Irandir tem a evidência, ele vê. Eu e você, Adelina, não enxergamos. Ele está presente, mas só o Irandir, com a sua mediunidade de evidência, vê, porque ele é uma aparência fluídica. Agora, no caso da materialização, se ele se materializar aqui na nossa sala, nós três vemos. Mesmo você não tendo a evidência, a mediunidade de evidência desenvolvida. Essa é a diferença. Entendeu? É tão forte a materialização, né, que você sente o pulsar do coração, o calor do corpo. O calor do corpo. Tomé que nos diga, né? Porque ele foi além. Nossa! Oi? Tomé que nos diga, ele foi além, ele botou o dedo. Eu não quis nem tocar depois, ele falou, eu creio. Não.
Mas aí o Cristo falou para ele, você vai botar a mão. Você falou que ia. Aí, meu amigo, não teve jeito. Exato. E feliz daquele que crê sem ver. Porque tudo aquilo que nós estamos conversando, para muitos, é algo meio que impossível. Talvez intangível, né? Assim, é inacreditável. Mas, na verdade, é para se acreditar, porque isso é uma realidade mesmo. E graças à misericórdia divina e a esse grande trabalho que o Cristo realizou. Do que tudo que nós conversamos, o mais importante, isso tem que frisar, o mais importante é a consequência moral de tudo isso que nós conversamos. Porque, segundo Leon Denis, né, quando o Cristo se materializa entre os apóstolos, primeiro apareceu para Madalena, já foi um assombro, né, que eles nem acreditaram. Mas no mesmo dia, Jesus se materializa lá onde estavam os apóstolos, que era um ambiente fechado, trancado, que eles estavam escondidos. Morrendo de medo. Então, a partir daí, e ele aparece dizendo, Pai seja convosco, sorrindo, né? Nada aconteceu, né? Imagina o assombro, o espanto, né? A comoção, a emoção que aconteceu naquele ambiente, eles revendo o mestre, sorrindo com aquela alegria natural dele, dizendo que veio consumar, ele veio cumprir as escrituras. Então ele passa a conversar, né, com os apóstolos, orientá-los. Imagine a transformação, né, espiritual desses irmãos nessa oportunidade. É o que tem acontecido com a nossa humanidade. À medida que nós, qualquer um de nós, não crendo, mas de repente você vê, você sente, você se transforma. Então, a partir daí, o cristianismo tomou forma, porque transformou aqueles homens em espíritos capazes de dar a própria vida pelo que viram, pelo que acreditam, passaram a crer, porque eles não tinham aquela convicção, aquela fé que depois adquiriram com essa aparição, com essa materialização do Cristo, que ficou com eles 40 dias. E sabemos que essa complementação que o Cristo fez na sua missão foi a cereja do bolo. Porque ele não apareceu apenas para os apóstolos. Tem uma passagem que conta da aparição, da materialização de Jesus para os 500 discípulos que acompanhavam aquele movimento daquele Messias, daquele homem diferente, né? Então, e o que ele fala nesse momento em que ele se dirige aos 500, dizendo que os apóstolos, os seus discípulos eram a semente, e eles seriam o fermento. Então, quer dizer, vem a semente, né, que é os apóstolos, que receberam do Cristo todas aquelas lições, aqueles ensinamentos revolucionários, moralmente falando, e então todos aqueles que cercavam os apóstolos e acompanhavam o Cristo de longe, à distância, porque não dava tempo de chegar até ele, ouvindo aquelas prédicas, aquelas lições maravilhosas, eles também, quando viram, se transformaram nos heróis do cristianismo que nós tanto admiramos, né? Que sofreram e tal, mas continuaram pregando, e graças a esses heróis, a esse fermento que tomou conta, o mundo tem hoje o conhecimento da doutrina cristã. Se vocês me permitem, eu quero ler o que o Tito acabou de dizer, que é muito bonito. Ela é maravilhoso. É lindo. Está no Boa Nova, né? Isso, do Humberto de Campos. Eu li ontem também. Foi? Só para a gente deixar registrado. Então. Eu acho que isso é o mais importante de tudo que aconteceu. É a importância da ressurreição de Jesus. Né? Ele diz assim: depois disso, Jesus permaneceu durante 40 dias com seus discípulos. Apareceu para muitas pessoas. E no capítulo 29 do Boa Nova,
para mais de 500 pessoas simultaneamente. O capítulo chama os 500 da Galileia. Jesus diz: amados, eis que retorno à vida em meu Pai. Olha bem, em meu Pai. Não vai para o Pai. Né? É diferente. Para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas no meio dos lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Está dando a eles, né? Para seguir. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino, que o Tito acabou de dizer. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse desse tesouro celestial. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente no mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das Escrituras. Eu achei essa parte muito bonita, porque ele diz que nós vamos estar na terra, mas fora das leis implacáveis. Né? Nós estamos vivendo momentos assim, onde nós temos que nos manter, como Cristo está dizendo aqui. Vamos ficar na terra, mas fora dessas leis, e buscando implantar aqui o reino de Deus. Né? E ele diz: negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir. Séculos de lutas vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasma, de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhes dominam as fronteiras. Seres escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultraje. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam a carne perecível. Paz, este é real. Ele te convidou e disse para você que esse vai ser o seu caminho. Aceita, né? Ou não. O caminho, ele mostrou claramente qual era o caminho que nós devíamos seguir dentro desse período. Mas também disse da gloriosa vitória e ele se mostrando, né? Mostrando como seria o final, né, se seguisse tudo isso. Eu acho muito belo mesmo. Então ele cita o tesouro, né, que nós podemos conquistar se tivermos essa determinação, né, essa decisão de segui-lo, sabendo que o sofrimento ele faz parte, né, desse amadurecimento, dessa luta, dessa missão que a gente abrace em nome do Cristo, fazendo a caridade, procurando perdoar os nossos irmãos, amando. Não é fácil, não é fácil. E você não vai ser uma pessoa de ostentação, de vaidade, de orgulho. Quer dizer, tudo nos leva à simplicidade, à humildade. Então é um caminho que a educação, a formação do mundo não aconselha, porque eles acham que todos têm que ter sucesso. E o sucesso é entendido como materialmente. E, na verdade, isso é secundário. O mais importante é você enriquecer-se espiritualmente, moralmente.
Essa é a nossa prioridade. Se a gente compreender essa mensagem que o Cristo nos trouxe, né, que serve para todos nós, nós vamos alcançar esse tesouro, porque os espíritos de luz, que hoje são felizes na espiritualidade, todos seguiram exatamente isso que o Cristo ensina. Não é fácil, mas é o mais importante, porque o nosso espírito é eterno, é imortal. E hoje nós temos a alegria, né, a felicidade de ter o contato com aqueles que viveram aqui na Terra e souberam viver cristamente, fazendo bem, a caridade, amando o próximo na prática, né? Agindo com humildade, com amor. E hoje são espíritos lindos, maravilhosos. Eu nem vou citar os nomes, porque todos aqueles que seguiram o Cristo alcançam esse tesouro, porque é realmente uma riqueza a vida no mundo dos espíritos mais equilibrados e felizes. Eles se amam, eles estão saudáveis, bonitos, né? Lindos, na verdade, né? E cheios de alegria, trabalham, estudam, nos ajudam, nos socorrem, nos intuem com uma alegria, uma felicidade, uma humildade assim maravilhosa. Isso nós sabemos de experiência própria, todos nós que convivemos com os espíritos do bem, né? Por isso que a doutrina espírita ela tem esse valor inestimável hoje, porque ela nos esclarece, ela nos ensina a compreender a essência do Evangelho de Jesus. Sabe? Não é querer dizer eu sou cristão, é ser realmente um cristão, com toda essa abnegação, essa renúncia, esse sacrifício que se exige de alguém que decide seguir Jesus. Então, essa é a nossa cruz, mas esse também é o nosso tesouro. Perfeito, perfeito. Essa lição sobre a ressurreição de Jesus, ela é lindíssima, né? Nos trouxe todos esses ensinamentos maravilhosos e é muito... Nossa, Jesus é fantástico, né? Ele fecha, assim, a missão dele com chave de ouro. Chave de ouro, perfeito. Né? Então, mesmo após o desencarne dele, ele ainda volta para mostrar para a gente, ainda tem uma coisa que é muito legal. É isso mesmo. Né? Então, a vida continua. A vida continua. E essa é uma mensagem, né, que nos diz assim, vale a pena viver. É o que a nossa mãe fala, né? É isso, vale a pena viver pelos ensinamentos de Jesus, vale a pena fazer o bem, né? Porque esse é, nem você disse, né? Esse tesouro, esses ensinamentos do Cristo é que nos vão fazer felizes, né? Então, vale muito a pena. Por falar em tesouro, antes de agradecer, é um tesouro mesmo, porque Paulo, conversando com Bernabé, na noite, né? E ele falando, guarda, isso aqui é um tesouro que nós temos. Aí os bandidos, os ladrões estavam próximos, foram buscar o tesouro. Eram os pergaminhos que a lei lá que Levi tinha. Evangelho. Mas ele estava correto, né? Verdadeiro tesouro. E eles levaram. Os iludidos do mundo, é isso que eles pensam. Eles querem. Acha que pode Tomara comprar que eles o tenham céu. lido, né? Foi isso que Paulo falou. Legal. Muito bem. Então, eu queria agradecer imensamente ao nosso convidado de hoje. Muito obrigada pelas lições, aprendi bastante. Espero que venha mais vezes, né? Porque agora, né, a porta já está aberta. É uma alegria imensa poder ajudar, contribuir de alguma forma, né? Porque a gente aprende bastante, que você é obrigado a estudar, né? Então, aqui, o primeiro que recebe sou eu mesmo. Não, quero agradecer, né, a vocês pela oportunidade. A gente está sempre juntos, na verdade, só que existem momentos diferentes, momentos, né, como esse, que são muito especiais, né?
é algo que eu tenho certeza que eu não vou esquecer, né? Isso vai ficar na minha mente, no meu coração, por toda a vida. Muito obrigado pela oportunidade e desejo a todos que assistam, né, esse podcast Conversando sobre Jesus, que reflitam, né? Reflitam sobre esse assunto, sobre essa importância da ressurreição de Jesus, para que a gente também ressuscite melhor espiritualmente. A gente volte para um plano espiritual bem mais feliz, bem mais leve, bem mais contentes, e tem essa bênção que a Adelina citou, uma fala da nossa mãe, né? Desculpa. A mãe é aquela mulher, né, que nós citamos, né? A gente nunca esquece, é um amor sublimado, né? E depois de tudo que ela passou nessa vida como encarnada, mas ajudou muita gente, fez o bem, fez muita caridade, nos ensinou muito, né? Tudo que nós temos hoje é uma herança dela. E ela disse depois em espírito, depois de bastante tempo na espiritualidade, já bem equilibrada, feliz, contente, junto aos que ama, né? Muito contente, muito feliz, e nos disse assim: valeu a pena. Então é isso que eu quero dizer às pessoas, né? Vale a pena. Muito obrigado. Muito bom. A gente agradece a disponibilidade do Tito por estar aqui, agradece a disponibilidade da Adelina, o nosso companheiro Barbosa hoje por um motivo muito justo, não pôde participar conosco, mas estará conosco no próximo episódio. Nós queremos agradecer profundamente a todos e desejar isso, que o Cristo renasça em nós, que nós possamos renascer melhor. Então, muito felizes, obrigado a todos e até o nosso próximo podcast. Um abraço. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês, por passarmos juntos esses momentos felizes, né, onde a gente pode buscar conhecer um pouquinho mais Jesus e nos tornar mais felizes por conta disso. Então, muito obrigada de coração a todos que nos escutaram até aqui. Um beijo para o Barbosa, senti falta dele, mas ele participou com as perguntas, eu fiz aqui várias perguntas abraço, que ele Barbosa. mandou. Muita luz, muita força e felicidade. E no próximo episódio ele vai estar junto aqui com a gente. E quero deixar, assim, essa grande mensagem, né, de Jesus, e que a minha avó também falou tão claramente, né? Vale a pena viver, gente. Então, um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo podcast. Até lá, até lá, até lá.